Vou compartilhar uma palavra para vocês, então, já que vocês estão aí, né? Que Deus, para não perder a viagem, temos que viver o que a gente prega, né? A Bíblia diz que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, ali estarei entre vós, né? Então, quero ler um texto de Ruth, capítulo 1. Eu vou ler aqui, eu vou estar lendo do 1 até o versículo 5, tá bom? Vocês estão como meus professores aí hoje, vocês analisam, e se eu passo no teste depois, vocês dão a nota de 0 a 10. Aleluia. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra diz, Pai, quando 2 ou mais pessoas estão reunidas em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. O Senhor colocou essa mensagem no nosso coração. Nós queremos ser fiéis, ó Pai, àquilo que o Senhor nos deu para repartir. Mas sem Ti não podemos nada, então te pedimos, Espírito de Deus, nos inspira e usa-nos mais uma vez para comunicar o que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje eu queria falar um pouco sobre superando as dores da perda, né? Ou superando o luto. Essa é uma história, não é a única história, né? Mas é uma história de muita dor, né? Uma mulher que perdeu o marido, Noemi, e vocês que já são veteranos, né? Talvez já devem saber que a palavra Noemi significa agradável, né? Se chamava agradável. E essa mulher que era conhecida, né, pelo povo hebreu, né, como uma mulher agradável, de repente ela tem a sua vida transformada, né? Ela perde o marido e depois, na sequência, vai perder os seus 2 filhos, né? E a Bíblia vai dizer, né? Morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, a mulher já tinha perdido o marido. Já não estava fácil a situação, né? Já tinha perdido o marido. E ainda, para piorar a situação, ela agora perde os 2 filhos. E aí a Bíblia diz que ela ficou desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então eu fico imaginando, né, a dor dessa mulher, né? E essa dor é visível quando a gente continua lendo o texto, né? A Bíblia diz que ela decide voltar, ela ficou um tempo lá em Moabe, né? E depois então ela decide voltar para Belém. E quando ela volta para Belém, no meio do caminho, uma das noras dela decide ir embora, que é a Orfa, né? E Ruth decide permanecer ao lado dela, onde tem aquela frase famosa, né? Aonde quer que fores, irei contigo.
onde quer que pousares, ali pousarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E aí então Ruth decide caminhar com ela, eles voltam para Belém. Só que quando ela chega em Belém, as pessoas da cidade dizem, né? Não é esta Noemi? Né, quando ela chega na cidade, faz uma pergunta, essa daí que está chegando aí, não é Noemi? Aí ela respondeu ela, Ruth 1:20, né? Não chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe e com ela Ruth, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, para quem é veterano também sabe, né, que quando ela disse não me chame mais de Noemi, ela disse me chame de Mara, né? A palavra Mara, vocês lembram das águas de Mara? A palavra Mara significa amargosa, né? Então ela disse, olha, a partir de agora eu não quero mais ser chamada de agradável, eu quero ser chamada de amargosa. Então olha só como que estava, né? O quadro de alma daquela mulher, né? Após a perda do marido e dos 2 filhos. Na Bíblia, né? Eu fiz uma pequena pesquisa, né? Uma pequena pesquisa agora antes de você chegar, de alguns personagens bíblicos que viveram luto, né? E a gente vai ver que a reação diante do luto, ela é diferente para cada personagem bíblico. No caso aqui de Noemi, a reação dela foi decidir ser chamada por uma outra identidade. Ela não queria mais ser chamada de Noemi, agora ela queria ser chamada de Ruth, por causa da amargura em que ela se encontrava. Então o luto para ela, a dor da perda, tornou ela uma pessoa amarga, né? E será que isso aconteceu com todos os personagens bíblicos, né? Em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, tem a história da Sunamita. Essa Sunamita, ela queria muito ter um filho, né? E o profeta, então, Eliseu, vai até a casa daquela mulher e disse para ela, né? Está em 2 Reis 4:16. Disse Eliseu, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E diz a Bíblia que, tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Disse o pai dele ao moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, então fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Disse ela, tudo vai bem. Depois, na sequência que ela abordou a jumenta, disse a seu moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, olha, aí está a Sunamita, corre-me ao encontro e diz-me, vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela, vai bem. Aqui um outro caso de luto, né? Um outro caso de perda de uma mulher que queria muito ter um filho. O profeta orou para que ela tivesse um filho. 1 ano depois nasceu o filho fica doente e ele vem a falecer. O que ela pega, né? Ela pega o filho imediatamente, ela pega o filho, deitou o filho na cama do homem de Deus, porque na casa dela tinha sido feito um quartinho, né? Para que quando o homem de Deus viesse na casa dela,
o Eliseu, tinha um quartinho preparado para ele. Então ela deitou o menino na cama do profeta e saiu em busca do profeta. E diz a Bíblia que no meio do caminho, Geazi, que era o servo do profeta, perguntou para ela: vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela respondeu: vai bem. Aqui uma outra reação totalmente diferente, né? Noemi decidiu ser chamada de Mara porque ficou amarga. E aqui essa mulher diz que está tudo bem. Eu quero crer que nenhuma mãe que perdeu um filho... O papai não está carregando o mundo. Então vai lá e liga lá no computador do pai. Tá? Porque aqui o papai... agora o papai não pode. Tá? Então eu quero crer que nenhuma mãe que perde um filho, né? Um pouco ele se acalma. Eu quero crer que não tem nenhuma mãe que perde um filho que vai ficar nessa situação assim, tá tudo bem, né? Porque o comum, né, é os filhos enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos, né? Então, quando acontece o contrário, normalmente os pais sentem. Normalmente os pais sentem. Então, há quem diga, né, que essa mulher aqui, ela respondeu por fé, né? Ela respondeu por fé, vai tudo bem, crendo que o homem de Deus, assim como ele tinha orado para a criança nascer, ele ia lá na casa dela, ia orar, e a criança ia ficar curada de novo. Então há quem diga que essa mulher é uma mulher de fé, e por isso ela disse que está tudo bem. Então vamos crer que assim era, né? Uma mulher cheia de fé. No entanto, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar uma mãe que perde um filho sem nenhuma dor, né? Ao menos que realmente, né? Realmente ela respondeu que está tudo bem, porque ela tinha convicção que o filho dela ia ser ressuscitado. Ela pode, num primeiro momento, né? Num primeiro momento ela pode até ter uma reação, né? A Bíblia diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, né? Então, isso está em Naum 1,7, né? Então, num primeiro momento, quando a gente está diante de uma perda, né? A gente recebe uma anestesia de Deus tão grande. Eu sei porque eu já tive algumas experiências com perda também, não só de pessoas, mas perdas também financeiras, né? E quando a gente tem uma perda, a gente recebe uma anestesia de Deus tão grande que no momento a gente não sente nada. É como se a gente tivesse literalmente anestesiado. E aí, normalmente, comigo é assim, né? Passam 1 mês ou 2 meses depois, que parece que quando cai a ficha, né? Aí vem uma dor incalculável, né? Mas, enfim, aqui uma reação totalmente diferente. Outra passagem bem interessante na Bíblia, um outro caso na Bíblia bem interessante, é o caso de Moisés. Em Números, capítulo 20, tem uma passagem bem conhecida, né? Quando Deus pede para Moisés falar com a rocha, e Moisés ele pega uma vara e ele espanca a rocha, né? Era só para falar com a rocha. E ele espancou a rocha. Isso está em Números 20. E se a gente for ler o versículo antes do acontecimento de Moisés espancar a rocha, a Bíblia vai dizer que, no versículo 1, né, de Números 20, que toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês. Tá difícil hoje. Não consegue. Mas eu queria... Deus, quando a Amanda chegar, ela vem para ti, tá? Agora vai ver no computador, filho. Vai no computador, vai. não sabe, eu acho. Eu também não sei. Então diz aqui, né, que toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Esse episódio aqui bem conhecido, né, quando Moisés ele espanca a rocha, muita gente não presta atenção, né, que ele tinha acabado de perder a irmã, né? Ele tinha perdido a irmã. Então, muitas vezes a gente vê os pregadores, né, detonando Moisés, porque Moisés foi rebelde, não obedeceu a Deus.
era só para falar com a rocha, né? E ele acabou espancando. Aí eu fico perguntando, né? Será que Moisés não fez isso por causa da dor do luto? Né? Eu acredito que o que fez Moisés bater com a vara na rocha foi o fato dele estar ferido, machucado com a perda da irmã. Tipo um desabafo, né? É uma espécie de um desabafo, né? E mais 2 casos aqui para a gente encerrar essa mensagem. Né? E o outro caso clássico que eu separei aqui foi o caso de Jó, né? Jó capítulo 1, né? Versículo 18. A Bíblia diz que, estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu-nos nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui um outro caso clássico, né? Num só dia, depois de perder os seus servos, depois de perder suas ovelhas, depois de perder os seus camelos, né? Tudo que ele tinha, por último ainda Jó perdeu todos os seus filhos, né? Todos os filhos num só dia. E aqui é uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? Onde esse homem tem uma atitude diferenciada, né? A Bíblia diz que ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus. E aqui Jó disse, né? Nu eu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Feliz quem consegue adorar, né? Num momento desse, né? Feliz quem entende, né? Que o Senhor é que dá a vida e que o Senhor é que tira a vida, né? Mas, Papai, infelizmente, não são todos que reagem papai, assim. cadê o carregador? Não precisa de carregador, filho. Precisa sim. E por último, para encerrar, eu separei um exemplo aqui de Davi. Vocês vão ver que todos reagiram de maneira diferente, né? Noemi reagiu de um jeito, Sunamita reagiu do outro, Moisés de outro, Jó de outro, e Davi, no episódio da perda do filho, em 2 Samuel 18, 2 Samuel 18, 2 Samuel 18, 33, vai falar da morte de Absalão, filho de Davi. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Disseram a Joabe: o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. E a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa do seu filho. Então aqui um outro episódio de luto, né? Onde o rei Davi perde o seu filho Absalão. E pelo que a gente percebe aqui, é um quadro de desespero, né? Começou: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. A gente vê que ele estava transtornado, né? Transtornado, ao ponto do comandante do exército, Joabe, perceber, né, que ele estava muito triste, né? Depois, na sequência, tem até uma situação interessante aqui, que o chefe do exército, ele confronta, né, o rei Davi, e ele vai dizer para Davi: tu amas aos que te aborrecem
e aborrece os que te amam. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala ao coração de teus servos. Pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então Davi, ele praticamente se escondeu na caverna, né? Depois da morte do filho dele, ele se isolou completamente, né? E é uma atitude completamente normal, né? De alguém que perdeu um filho. E então o comandante do exército pede para ele, por favor, né? Se manifesta, né, os teus servos, porque senão você vai ficar sozinho, né? Então, atitudes completamente diferentes, né? Mas que mostram, que revelam para a gente, né, o poder da perda, né? O quanto que uma perda pode paralisar uma pessoa, pode jogar uma pessoa na lona. Eu não sei se foi na semana passada aqui, quando eu preguei sobre o homem de dores, né? Jesus, o homem de dores. Mas eu e meu pai, tive uma experiência, eu e meu pai fomos visitar um senhor lá em Canelinha, que ele tinha sofrido falência. E esse camarada, a falência já tinha acontecido 10 anos antes da visita que a gente fez, né? E esse homem, ele estava completamente assim num quadro vegetativo, assim, meio que dopado, deprimido, arrasado. É literalmente uma pessoa que morreu, né? É um morto-vivo. Depois que ele faliu financeiramente, aquela pessoa, ele estava literalmente vivendo, né? Mas sobrevivendo, né? Debaixo de remédio e não tinha mais uma vida, né? A esposa que sustentava a família, os filhos, aquele homem estava só, tipo assim, vegetando, né? Eu fico imaginando quantas pessoas não devem existir assim no mundo, né? Quantas mães, quantos pais, né? Que depois que perdeu um filho, não teve mais alegria de viver. Depois que perdeu o marido ou perdeu a esposa, não teve mais alegria de viver, né? Depois que teve uma falência financeira, não teve mais razão para viver. Quantas pessoas, né? Se é verdade que a doença do século são as doenças psicossomáticas, né? Ansiedade, depressão são as doenças do século, pode ter certeza que um grande percentual dessas pessoas deprimidas, desanimadas, abatidas, entristecidas, uma grande parte delas é por conta de perdas, né? Perdas emocionais, perdas físicas, perdas financeiras. Então essa mensagem está sendo gravada, e eu quero estar fazendo uma oração. Amém. Né? Que por nós aqui, né? Nós já passamos as nossas perdas também. Sei que o seu Maci já passou as perdas dele, eu passei as minhas, e nós vamos orar para que Deus nos livre, né, de novas perdas, né? Recentemente, né, o seu Maci perdeu, né? Perdeu sua mãe, perdeu seu pai, perdeu sua mãe e depois perdeu a irmã, né? Então foram 3 perdas, né? Uma atrás da outra, né? E graças a Deus que o Senhor está aqui, né? Está aqui de pé. Que Deus nos dê forças, né, para superar todas as perdas. E Aí não, mais tempo também, né? Perdeu o pai. dominar Muitos anos. bastante tempo, né? Perdeu pai e A mãe. mãe, mais de 40. Dona Alzira morreu em 86. Faltam 3 anos para fazer 40 anos que a mãe dela não. E o pai, o Gabriel tinha 3 anos, o Gabriel estava com o pai dela 24 anos já faz. Meu compadre. Só que nós viemos para cá, né? Amém. Vamos estar orando, né? Vamos estar orando pelas nossas vidas e vamos estar orando por aqueles que em algum momento vão entrar em contato com essa gravação e que o Espírito Santo de Deus possa consolar, né? Até vou fazer diferente. Vamos cantar uma música aqui, vou orar e vou encerrar com uma música. Depois nós vamos ter o nosso tempo de confraternização, amém?
Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, nesse momento, clamar a Ti por misericórdia, Senhor. Misericórdia das nossas vidas, Pai. Todos que aqui estão, Pai, e com certeza muitos que um dia vão ouvir essa mensagem, já têm enfrentado ao longo da sua vida, Pai, muitas perdas. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, que o Senhor faça cessar as perdas, Pai. Que o Senhor faça cessar as perdas, Pai. Tu és aquele que conhece a nossa estrutura, Pai. E que se lembra de que somos pó. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Tu que conhece a nossa estrutura, Pai. Que lembra de que somos pó, Pai. Por favor, livra-nos das perdas, Pai. Livra-nos das perdas financeiras. Livra-nos das perdas materiais. Livra-nos das perdas emocionais. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer tipo de perda, Pai. Oh Deus, muda o que tiver que mudar em nós, transforma o que precisa ser transformado, mexe o que precisa ser mexido, mas por favor, Senhor, nos dê uma trégua, Pai, nos dê uma trégua, Pai, das perdas, Senhor, porque nós não temos mais estrutura, nós não temos mais forças em nós, ó Deus, para suportar tantas perdas, Pai. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que Teu Espírito Santo venha consolar a todos aqueles que nesse momento estão vivendo um momento de luto, um momento de dor, um momento de perda. Vem, Espírito Santo, enquanto nós te adoramos, vem consolar, vem levar toda a dor. Vem trazer refrigério, vem trazer alento, força, ânimo, vigor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Tu és meu consolo, Tu és meu conforto, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Tu és a fonte de água da vida, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Tu és a fonte de água da vida, Espírito Santo,
mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Aleluia. Recebe, Pai, o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém.